Agora é oficial, José Botto tá fora do Flamengo e o presidente BAP já tem em nome um substituto que eu vou te contar mais pro final do vídeo. Na minha opinião, esse substituto vai cair muito bem para a diretoria do Flamengo. Eu também, em menos de 5 minutos, quero debater aqui sobre as consequências dessa demissão, não só do Felipe Luiz, mas também do José Botto. O José Botto, para quem não sabe, ele é diretor de futebol do time do Flamengo, ele cuida ali de toda a parte futebolística, né? Cuidou da renovação de contrato do Felipe Luiz, cuidou também dele que deu a notícia da demissão do Felipe Luiz e pegou muito mal, que vazou na imprensa, que ele foi contra essa demissão. Enfim, em menos de 5 minutos vou te dar todos os detalhes sobre essa demissão do José Botto, mas antes, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente tá com a meta de chegar em 700 inscritos, faltam apenas 50, então cada inscrição vai ajudar demais. Todo dia a gente posta vídeos sobre futebol europeu, futebol brasileiro, como estão jogando os jogadores brasileiros cotados para a Copa do Mundo. Enfim, se curte esse tipo de conteúdo rápido e que fale sobre os principais jogadores do futebol brasileiro, se inscreve e caso goste, mas só caso goste, deixa o like, beleza? Então, bora pro vídeo. A ESPN acabou de trazer a informação que a demissão do José Botto já está praticamente consumada pelo time do Flamengo. E antes de a gente embarcar, falar sobre a situação do José Botto, eu quero falar sobre o BAP, o presidente do Flamengo, que na minha opinião está mais uma vez fugindo das suas responsabilidades. A impressão que dá, depois de tudo que aconteceu em relação ao Felipe Luiz, ao José Botto, a José Botto é só uma consequência, né? Na minha opinião é só a parte de cima ali do iceberg, mas o grande problema mesmo vem da demissão do Felipe Luiz. O BAP, aparentemente, até vazou um áudio dele falando sobre essa demissão. Aparentemente ele trata o Flamengo como se fosse o time dele, né? Ele acha que é a SAF, né? Que o Flamengo é uma SAF, e nessa SAF ele vai ser dono do Flamengo pelo resto da vida. Ele não sabe, aparentemente, separar o que é dele e o que não é, o que é público do que é privado. Prova disso foi aquele áudio que ele mandou falando que quando vê uma coisa errada, ele identifica na hora e já pula fora do barco. E isso se referindo ao Felipe Luiz, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que em menos de 3 meses, ele foi demitido praticamente em fevereiro, o Felipe Luiz. Em menos de 3 meses, não teve crédito nenhum para continuar no clube, pelo menos até o meio do ano, pelo menos até aquela pausa da Copa do Mundo. Não tem nenhuma grande competição importante até então, talvez nem a Libertadores, a fase de grupos, acabe ali antes da Copa do Mundo. Enfim, lamentável essa postura do BAP, e eu acho que quem tem que ser questionado a partir de agora é ele. A torcida tem que fazer pressão em cima dele, porque um cidadão não pode achar que é dono de um time, ainda mais como o Flamengo, que tem a maior torcida do mundo, né? A torcida, ela tem que pressionar, ela tem que ficar em cima, porque é inadmissível ele agir dessa forma. Lembra muito bastante aqueles dirigentes de antigamente, o Eurico Miranda, o Montenegro, que era do Botafogo. Enfim, o próprio Flamengo já tiveram vários que tinham essa postura. E é isso que me incomoda no clube associativo. A gente tem essa impressão de que clube associativo é democrático, não tem um dono, mas aparentemente tem dono sim. Durante o período de gestão de determinado presidente, naquele período, ele age como dono. Prova disso é o que o BAP está fazendo agora. É inadmissível essa situação. Aparentemente ele não confia nem nas decisões dele, porque se ele está demitindo o José Botto agora, quem escolheu o José Botto foi ele. Então o José Botto ali mal ficou um ano à frente da direção de futebol do Flamengo. Então acho que tem que rever essa posição, e a torcida do Flamengo tem que cobrar esse presidente que, na minha opinião, ele é totalmente despreparado, totalmente emocional e totalmente ingrato. Falando sobre o José Botto, o Flamengo já tem um possível substituto em vista, que é ninguém mais, ninguém menos que Edu Gaspar. Ele já foi dirigente do Corinthians, depois foi para a seleção brasileira, ficou um tempão lá no Arsenal e agora tá no Nottingham Forest. Inclusive, já tem notícias, Globoesporte.com acabou de soltar essa, de que caso o Edu Flamengo realmente faça essa proposta pelo trabalho dele, o Edu vai deixar o Nottingham Forest e vai voltar a liderar, né, liderar a equipe de futebol de um time no Brasil. Ele, na minha opinião, é um excelente diretor de futebol. Ele fez vários mapeamentos ali no time do Arsenal. O Arsenal, inclusive, tá bem, tem dedo dele, tem muitos frutos das decisões que ele tomou na época que ele era dirigente do Arsenal. Enfim, vai acertar bastante o Flamengo. O José Botto, não tô falando se ele é bom ou se não é, mas tem muitos comentários falando sobre como internamente ele era muito malquisto. Ele não se importava de agradar jogadores, não se importava em ter uma boa relação com a diretoria, com os jogadores, com a equipe do Flamengo como um todo, né, numa visão mais geral. Então vai ser bem interessante ver essa possibilidade do Gaspar no Flamengo, né? Para muitas pessoas, inclusive, o José Botto sim estava fazendo hora extra, diferentemente do Felipe Luiz. E também está sendo extremamente questionada essa situação dele ter falado que não foi uma decisão dele, que foi do presidente, como forma dele tirar o corpo fora. Eu gostei da sinceridade, mas quem manda é o BAP, né? E aí volta naquilo que eu tava falando, quem é o dono, né, bem entre aspas, quem é o dono é o BAP, e aí ele vai ser demitido por conta dessas declarações de ter tirado o corpo fora, deixar a responsabilidade totalmente pra cima do BAP. E no áudio que vazou, né, tem até um vídeo falando sobre esse vazamento desse áudio, no áudio que vazou, é exatamente essa postura que o BAP adota, né? Essa postura de dono, essa postura de intransigente, enfim.
Se você que é torcedor do Flamengo, você concorda com a demissão do José Boto, passou da hora, tava fazendo hora extra, ou, diferentemente dessa visão, ele deveria realmente continuar no Flamengo, ficar mais um tempo, continuar fazendo o trabalho dele, porque, querendo ou não, durante o trabalho dele, o Flamengo também foi campeão, né? Não foi só sob a batuta do Felipe Luiz, ele teve negociações importantes, como o Jorginho, vários outros jogadores que agregaram bastante ao elenco campeão da América e do Brasileiro. Deixa sua opinião e caso goste do modelo do vídeo, deixa o like e tamo junto, valeu!